Bom dia, hoje é 29 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Começando a terça-feira e hoje, se você por acaso escutou ou deixou justamente de escutar o episódio de ontem, porque foi uma grande enrolação caótica com a participação dos meus colegas da Bloomberg Linha, vou fazer aí um favor para todo mundo. Eu vou fazer o quê? Eu vou entrar direto nas notícias. Hoje não tem blá 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 aqui no começo. Blá 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 vai ficar pro final. E por quê? Porque a gente vai falar sobre como o governo brasileiro elevou a tributação sobre fundos exclusivos e ativos no exterior via investimentos offshore. Tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, né? Tem tudo a ver com a Bloomberg Linha. Então isso aí vai ser muito bem abordado pelo nosso podcast, né, neste dia de hoje. Também vamos falar sobre como a Minerva pagou 7,5 bilhões de reais por ativos da Marfrig para dar um salto no segmento de abates. E também vamos falar sobre a Natura, que agora está avaliando a venda da Body Shop depois de vender a Aesop. E como estamos muito Brazilians hoje, falando sobre várias empresas brasileiras, vamos mais uma vez falar da nossa queridinha Embraer, que agora está avaliando fabricar jatos na Índia para conquistar um novo mercado. Hoje é dia de falar de Brasil. Eu não sei, porque toda vez que eu falar Brasil, eu tenho que falar com sotaque. Eu não sei, tem um chip instalado no meu cérebro que me faz fazer essa idiotice, aí vocês me perdoem. Se você não ligar para as idiotices que eu faço, nos siga nas redes sociais, siga aqui o podcast, se inscreva, ative as notificações e também deixe o seu comentário na caixinha de comentários do Spotify. Caso você não saiba onde é, quando você estiver olhando pelo tocador do seu celular, você dá uma arrastada para baixo e vai ter uma caixinha de comentário ali para você escrever o que você quiser. Se você também quiser escrever em alguma outra plataforma, aí a gente dá um jeito de se comunicar. O importante é se comunicar. Então vamos às notícias. Com o objetivo de elevar a arrecadação em 2023 para cobrir parte do aumento de despesas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou novas medidas que afetam a tributação de fundos exclusivos no Brasil e os rendimentos de aplicações financeiras do exterior por meio de offshores, empresas constituídas no exterior para a administração de ativos fora do país. O governo publicou nesta segunda-feira uma medida provisória que muda a tributação sobre os fundos exclusivos, que em geral incluem apenas um ou poucos cotistas. Segundo o Ministério da Fazenda, os fundos exclusivos agora vão ficar sujeitos à tributação periódica pela alíquota de 15%, como ocorre com os demais fundos de investimento, que são taxados 2 vezes por ano por meio do mecanismo conhecido como Come-Cotas. Antes da mudança, os fundos de investimento fechados ou exclusivos pagavam imposto de renda sobre o rendimento apenas no resgate. E está sendo uma grande batalha para mim ler essa medida, pois apesar de adorar mercado, adorar finanças, adorar tudo isso aí, que eu estou aqui todo dia falando sobre essas coisas com vocês, se tem uma coisa que me dá um soninho, é tributação. Isso aí, olha, eu tiro o meu chapéu para todos os contadores, ainda bem que vocês existem, porque isso me dá sono. E como eu conheço a minha audiência e sei que vocês não são pessoas que estão contempladas aí nestes fundos, cujo investimento inicial é de 10 milhões de reais, vamos falar um pouco sobre o contexto de por que isso aconteceu. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre o que está mudando aí nessa tributação. A taxação dos fundos exclusivos, que são fundos de alta renda, já tinha sido anunciado pelo governo como fonte de compensação do aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Esses fundos exclusivos são feitos de forma personalizada para o cotista e atualmente têm pagamento de imposto de renda somente no momento do resgate da aplicação. Agora, essa nova MP acaba com essa tributação única no resgate e passa a tributar 2 vezes por ano, nesse chamado Come-Cotas. Estimativas do Planalto apontam que 2.500 brasileiros têm recursos aplicados nestes chamados fundos exclusivos. Com essa nova cobrança, o governo espera arrecadar 24 bilhões de reais entre 2023 e 2026. E além dessas novas cobranças sobre os fundos exclusivos, o governo também anunciou um projeto de lei que propõe a taxação de aplicações financeiras do exterior mantida por offshores, ou seja, escritórios que tenham endereço fora do Brasil. Rendimentos de até R$ 6 mil por ano ficarão isentos de imposto. Já rendimentos entre R$ 6 mil e R$ 50 mil vão ter uma alíquota de 15%. Valores acima de 50 mil vão pagar 22,5%. Segundo o Ministério da Fazenda, a estimativa é que há mais de R$1 trilhão em recursos brasileiros aplicados no exterior
e que essa nova cobrança pode arrecadar cerca de 7 bilhões de reais por ano até 2026. O projeto foi encaminhado ao Congresso em regime de urgência, o que faz com que a Câmara tenha até 45 dias para votar a proposta e que, em sequência, vai ao Senado. Entrando na nossa bateria de empresas brasileiras, vamos começar falando sobre o setor de frigoríficos, já que a Minerva, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, acertou a compra de alguns ativos da rival, a Marfrig, por 7,5 bilhões de reais. Os ativos no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Chile vão aumentar a capacidade de abate de gado da empresa em 44%, segundo a Minerva em comunicado nesta segunda-feira. Foi feito um pagamento inicial de 1,5 bilhão de reais e o JP Morgan se comprometeu a fornecer financiamento para o restante da transação, segundo a empresa. Vão ser 16 plantas de abate e desossa e um centro de distribuição, segundo o comunicado. Muito interessante essa notícia, pois este acordo surgiu no momento em que a Minerva está superando seus rivais mais diversificados, até incluindo a própria Marfrig e a JBS, que foram atingidos por uma série de reveses, como o alto preço dos grãos e também um excesso de carne de frango e de porco no mercado, que fez com que os preços baixassem. A empresa, que tem sede em São Paulo, também se beneficiou da crescente oferta de gado na América do Sul, em um momento em que os Estados Unidos estão enfrentando os menores estoques em quase uma década, lembrando que a JBS tem uma presença bem forte lá nos States. A Minerva disse que seus dois principais acionistas, a holding familiar VDQ e a Saudi Agriculture and Livestock Investment, já se comprometeram a aprovar o acordo. A Marfrig, que é controlada pelo fundador Marcos Molina, está buscando agilizar as operações após adquirir uma participação majoritária na gigante de frangos e alimentos processados BRF há 2 anos. A transação com a Minerva está alinhada à sua estratégia de foco na produção de carne bovina de marca e produtos de maior valor agregado. Viram como eu tô séria hoje? Hoje eu botei meu jalequinho de pessoa séria, então hoje é só notícia. Hoje é papapá, notícia, para você não perder tempo. Pensei em imitar uma galinha, já que estamos na temática frigoríficos, mas eu acho que não iria combinar com o meu tom sério. Então, vai ficar para a próxima. E aí agora, a gente vai de frigorífico para varejo, porque a Natura está considerando a venda da marca Body Shop, enquanto busca cortar custos, no mais recente passo para a reversão de uma importante estratégia de expansão global. A companhia anunciou a aprovação do Conselho para explorar alternativas estratégicas para The Body Shop, incluindo uma potencial venda. O grupo adquiriu a marca varejista britânica da L'Oréal há cerca de 6 anos. A medida representa uma mudança para a Natura, que tem voltado a se concentrar no seu principal negócio na América Latina, depois de enfrentar as perturbações provocadas pela pandemia e os problemas da inflação dos custos no meio da guerra da Rússia com a Ucrânia. A empresa vendeu a marca de cosméticos de luxo, a Aesop, para a L'Oréal neste ano, em abril, por 2,5 bilhões de dólares. A venda do The Body Shop poderia reduzir, abre aspas, para o Felipe Cassimiro. Não é o Casimiro, não confundir. O Felipe, é analista do Bradesco BBI. Diz ele, abre aspas, complexidades e custos de estrutura corporativa, fecha aspas, poderiam ser reduzidas ao mesmo tempo em que isso ajudaria a Natura a alocar capital para os seus principais pontos fortes. Hoje a gente deu uma passeada pelo Ibovespa, hein? Ibovespa, para você que não sabe, é o principal índice da Bolsa Brasileira, a B3, em que eles fazem uma seleção das empresas que têm maior peso. E a gente falou de Minerva, Marfrig, JBS, BRF, Natura. Agora a gente já fala da Embraer de novo, porque é a maior que temos em termos de fabricação de aviões. A Embraer está avaliando estabelecer múltiplas linhas de montagem na Índia para construir os seus jatos de fuselagem estreita e aeronaves de transporte militar, na tentativa de conquistar pedidos em um dos mercados de aviação que mais crescem no mundo. A fabricante de aviões está em negociações iniciais com potenciais parceiros para montar o jato de alcance médio E-2 e o transportador de tropas C-390 Millennium, segundo o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, em uma entrevista à Bloomberg News. Gomes Neto também disse que a empresa está mantendo negociações semelhantes com potenciais parceiros na China. A Embraer está tentando quebrar o duopólio global para aviões maiores, que está entre a Airbus e a... Oh, meu Deus, esqueci o nome da outra. Boeing, com a sua linha de jatos E-2,
que acomodam entre 80 e 130 pessoas e competem com o Airbus A220. Com a Índia buscando melhorar as conexões domésticas, a fabricante de aviões brasileira está vendo uma oportunidade para aeronaves médias que podem ser mais apropriadas em rotas mal servidas. A Star Air é a única companhia aérea comercial que opera jatos da Embraer na Índia. A Bloomberg News informou em março que a Índia pretende fazer parcerias com a Embraer e com a Rússia Sukhoi para fabricar pequenos aviões localmente em uma tentativa de conectar pequenas cidades e áreas remotas. Então é isso, gente. Hoje foi VaptVupt, sem muita besteira, porque ontem já foi o grande encontro aí da classe, né? Teve bastante gente falando que parecia que a gente tinha esquecido, tava na casa dos amigos, aí esqueceu que tinha trabalho para segunda-feira, e aí começaram a fazer o trabalho tipo 7 da noite de domingo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Fiquei muito feliz que vocês gostaram da participação de Marcelo Sacati, Marina Dávila e em espírito de Alan Blanco, que já estava dormindo durante toda a gravação. Vou trazer mais gente, trazer mais membros aí da Bloomberg para fazermos esses comentários ao vivo. Eu achei que ficou bem produtivo, achei que ficou bem legal. Eles são muito mais inteligentes do que eu, então eles trazem contribuições ao vivo de verdade. Não ficam somente enrolando e falando besteira. E vou ler... não vou ler não. Vou só mencionar aqui que alguns falaram sobre crossovers. Apareceu um crossover da Marvel. Eu vou ler sim, vou ler o da Raquel Franco, que ela gostou ela adorou o episódio colaborativo Vibe Podcast Entre Amigos e passou aqui para dizer que o pai dela outro dia pediu o podcast no carro e me chamou de Ana Carolina Ziplock. E daqui pra frente eu estarei apenas me apresentando como Ana Carolina Ziplock. Muito obrigada, pai da Raquel, por este imenso apelido. Marcela também disse que adorou as participações especiais. Ficou tão entretida que quando a gente falou sextou, por um momento ela acreditou. Marcela, isso que eu chamo de otimismo. Eu chamo de otimismo. Alice me deu boas-vindas ao Rio. Disse para a gente tomar um café. Alice, eu já voltei para São Paulo, mas próxima vez que eu estiver aí, eu não quero tomar um café sim. Seria muito bacana. Felipe deu uma outra excelente ideia, que é bora pegar essa galera e fazer um episódio no bar, convidando os ouvintes. Na verdade, dependendo aí por onde você for ao bar, há a possibilidade, se você acertar na região, de sim passar e ver ao vivo a equipe da Bloomberg falando exatamente a mesma quantidade de abobrinha que a gente falou aqui ontem, ao vivo no bar. Com um pouco mais de coisas de bastidores, né? Porque nem tudo a gente pode pôr no ar, não, hein? Tem palavrão que a gente não pode colocar no ar. É isso, hoje eu tô sem carisma. Então um grande beijo pra todo mundo, uma boa terça-feira.